Tela quente. Oferecimento Sony. A melhor em todos os sentidos. Nesta terça, entre na onda dessa turma que está sempre detonando o mau humor. Caceta e Planeta, urgente. E logo depois, prepare-se para fortes emoções, porque você vai saber quem será o próximo participante a deixar o Big Brother Brasil. Jornal da Globo. Oferecimento Bebiase. Resultados de confiança e compromisso social. Jornal da Globo, direto da Coreia. Boa noite para você aí no Brasil, aqui na Coreia do Sul, dia de definições na seleção. Dentro de algumas horas no treino coletivo, o técnico escolar vai escalar o time que joga contra a Costa Rica. Ricardinho, o último a chegar, pode ganhar vaga. E você vai saber também qual o segredo de uma cidade que tem apenas um homicídio por ano. É Ulsan, a cidade sede da seleção nesta primeira fase. Boa noite para você, William Vac. Boa tarde para você, Ana Paula. Boa noite para todos vocês. A polícia do Rio ainda não encontrou o corpo nem os assassinos do jornalista Tim Lopes, executado por traficantes que há tempos mandam em muitas áreas e populações do Rio e de outras grandes cidades. Em meio à dor, revolta e indignação pelo assassinato de Tim, fica uma certeza: a morte dele não será em vão. É o que você vai ver no Jornal da Globo e vai ver também. Corrida presidencial. Ciro, Garotinho e Lula são confirmados pelos partidos na corrida ao Planalto. Terror abortado. Estados Unidos prendem acusado de planejar ataque a Washington com bomba radioativa. Fofocas pré-nupciais. Tabloides garantem que os filhos de Paul McCartney acham que a noiva do ex-Beatle está aplicando o golpe do baú. Agora, no Jornal da Globo. E voltamos ao Ulsan, na Coreia do Sul, com o Brasil classificado por antecipação para as oitavas de final. Com esse resultado, é possível que o técnico poupe alguns titulares e dê espaço para os reservas na partida contra a Costa Rica. Ana Paula Padrão. Olha, William, é isso que se diz em off, nos bastidores, aqui em Ulsan. Ricardinho e Edmilson entrariam nos lugares de Ronaldinho Gaúcho e Roque Júnior, ambos com um cartão amarelo. Júnior deve entrar na lateral esquerda, no lugar de Roberto Carlos, que seria poupado porque está com dores musculares. Tudo isso a gente vai conferir no treino coletivo que começa às 4 da tarde aqui na Coreia, 4 da madrugada aí no Brasil. O repórter Renato Ribeiro está aqui no segundo andar do hotel da seleção. Renato, novidades sobre esse assunto por aí? É isso mesmo, Ana Paula. Confirmação daqui a pouquinho no coletivo da tarde, por enquanto ambiente de tranquilidade no hotel. Tanto que o técnico Luiz Felipe está repetindo um hábito bem gaúcho. Chimarrão de manhã, aproveitando até que o tempo mudou aqui, o Ulsan faz um friozinho, ele aproveitando para tomar o chimarrão. E ao meu lado, o Ricardinho, um dos candidatos a entrar no jogo contra a Costa Rica. Ricardinho, no Brasil dizem que caiu bem amarelinho você. Agradeço, eu acho que caiu bem a todos nós, né, que estamos aqui. A seleção conseguiu 2 bons resultados, esperamos concretizar o primeiro lugar do nosso grupo nessa partida contra a Costa Rica. Caso ele poupe o Ronaldinho Gaúcho, como é que vai ser começar jogando já a sua segunda partida na Copa? Muito feliz, né? Eu acho que não só eu, como todos os jogadores aqui, estamos à disposição do Luiz Felipe para que ele possa ter justamente essas opções e possa montar a equipe de acordo com a necessidade dos jogos. Um bom coletivo, boa sorte e bom jogo. Ana Paula. Ok, Renato, obrigada. E a seleção brasileira vai amanhã para Seul. Deixa para trás o Ulsan, um centro industrial com mais de 1 milhão de habitantes que registra, em média, apenas um assassinato por ano. O repórter Regis Rising conta o segredo da baixíssima criminalidade na Coreia do Sul. O estudante aguarda pelo atendimento na agência bancária. Traz na mão uma grande quantia. Na mesa em frente aos clientes é o gerente quem conta o dinheiro. Na entrada do banco não há detectores de metais, nem guardas. Em todo o comércio de Ulsan é assim. Em carros e casas, é comum encontrar as portas abertas. As pessoas andam sem problema pelas ruas, a qualquer hora do dia ou da noite. A insegurança não faz parte das preocupações da população de Ulsan. Temos mais de 1 milhão de habitantes e não temos medo de assalto, diz este professor. As pessoas não têm coragem porque vão ser fichadas e proibidas de trabalhar na cidade, fala esta comerciante.
Segundo o inspetor de polícia Nan Seung, acontecem, em média, um roubo e um homicídio por ano. A lei da Coreia do Sul é severa. Prevê pena de morte para casos de assassinato e 15 anos de prisão para roubo. A poucas quadras do hotel e do campo de treinamento da seleção brasileira está a delegacia mais antiga da zona leste de Ulsan. Nos últimos 21 anos, a ocorrência mais grave registrada aqui foi embriaguez. Tivemos 3 chamadas por excesso de bebida depois que a Copa começou. A pessoa que bebe e perturba os outros passa 1 ou 2 dias na cadeia. Fala o policial Liuk, que nunca precisou usar a arma. A maioria da população evita cometer qualquer infração. Atravessar a rua só na faixa e quando o sinal de pedestres está verde. Os apressados pagam multa equivalente a R$70. O chefe de polícia de Ulsan, Cho Yuon, acredita que é o rigor da punição que impede futuras ações criminosas e torna a vida dele e da população bem mais tranquila. Nós do Jornal da Globo pedimos para o repórter Regis Risen contar essa história da criminalidade na Coreia, porque é impressionante para nós que viemos do Brasil a tranquilidade com que se anda à noite numa cidade como Ulsan. Depois de mais de 2 semanas aqui, a gente se acostuma e se pega caminhando sem aquela preocupação de quem mora em São Paulo, ou no Rio, ou em outra grande cidade do Brasil. Nós acabamos nos lembrando de que é possível viver sem medo. É o que todos queremos para o Brasil e, com certeza, é o que o nosso companheiro Tim Lopes também queria. Um país que não seja refém do medo. William. E que não sejamos reféns também do crime organizado, Ana Paula. A morte de nosso colega está mobilizando a sociedade. A imprensa montou uma comissão para acompanhar as investigações. O corpo de Tim ainda não foi encontrado. A polícia segue as pistas dadas por 2 traficantes para prender todos os envolvidos na morte do jornalista. A reportagem é de Lilia Teles. Policiais civis subiram o conjunto do Alemão hoje de manhã em meio ao foguetório dos bandidos. Um código de alerta usado pelos traficantes para avisar sobre a chegada da polícia. Eles só pararam quando um helicóptero com homens armados sobrevoou a região. A operação policial era para procurar um cemitério clandestino no alto do morro, onde estaria enterrado o corpo do jornalista Tim Lopes. Bombeiros ajudaram nas escavações e encontraram alguns ossos que teriam sido enterrados recentemente. A polícia acredita que o lugar isolado seja usado para a prática de torturas e assassinatos. Algumas árvores têm marcas de facão e manchas vermelhas que podem ser de sangue. Todo o material recolhido aqui foi levado para análise. Um lago no alto do morro também foi drenado para descobrir se existem corpos no fundo. 3 pessoas foram presas e a polícia apreendeu uma granada, drogas e armas numa casa usada pelos traficantes. Os policiais seguiam pistas dadas pelos traficantes Fernando Sátiro da Silva, o Frei, e Reinaldo Amaral de Jesus, o Badê, integrantes da quadrilha de Elias Maluco, presos no domingo de manhã. Os 2 confirmaram que Tim foi capturado na quadra onde iria registrar o baile funk com a microcâmera. Tim Lopes tinha ido à Vila Cruzeiro, na Penha, a pedido de moradores que denunciavam o consumo e a venda de drogas no baile funk e shows de sexo explícito com a participação de menores. Durante a semana, o jornalista já tinha feito algumas imagens de traficantes armados andando nas ruas da Vila Cruzeiro. No domingo, voltou para terminar a reportagem. Segundo os traficantes presos, Tim foi espancado, teve as mãos amarradas e depois foi levado para a Grota, uma favela próxima à Vila Cruzeiro. Lá, diante do traficante Elias Maluco, chefe da quadrilha, ele foi atingido com tiros nos pés para que não fugisse. Tim Lopes foi julgado, condenado e executado por Elias Maluco e pelos traficantes conhecidos como Ratinho, André Capeta e Boi. Eles usaram uma espada para matar o jornalista e depois queimaram o corpo. Foi Ratinho quem mais pressionou pela execução. Ele aparece limpando um fuzil numa das principais reportagens de Tim Lopes, a Feira de Drogas, que rendeu ao jornalista o primeiro prêmio ESSO de telejornalismo. A polícia diz que não descarta nenhuma denúncia e que tem apurado todas elas, mas tem recebido muitas informações falsas e desencontradas, o que dificulta a localização dos traficantes responsáveis pela morte de Tim Lopes.
Mas hoje foi encontrado um carro que teria sido usado pelos bandidos para transportar Tim Lopes da quadra onde foi capturado até o alto do morro onde foi executado. O carro estava na subida da favela da Grota e foi roubado há mais de 2 semanas. Ele vai ser periciado nesta terça-feira. A execução do repórter Tim Lopes coloca o Brasil ao lado da Colômbia, onde o narcotráfico calou boa parte da imprensa, matando jornalistas. O assassinato deliberado de jornalistas é sempre a expressão de que os grupos do crime organizado acham-se suficientemente fortes para impor sua lei. No caso da Colômbia, o narcotráfico primeiro atacou instituições do Estado, o mesmo ocorrido no Brasil, onde delegacias e fóruns, além de promotores, sofreram atentados. Na Colômbia, o silêncio imposto a jornalistas, os que incomodavam foram mortos, marcou a fase em que o narcotráfico substituiu o Estado, não só no controle de populações e territórios. No Brasil, a existência de um poder paralelo exercido por criminosos é reconhecido pelo próprio ministro da Justiça. Existe, sem dúvida nenhuma, uma ausência do Estado, e essa ausência do Estado acaba levando a que se crie um Estado paralelo e se crie espaços onde a delinquência assume o controle efetivo de uma situação quase que se institucionaliza. Na Colômbia, quando o crime organizado passou a assassinar jornalistas, a situação de guerra não declarada e caos não tinha mais volta. Falta saber o que vai acontecer no Brasil. Estamos indignados, mas o perigo da indignação é que ela nos purifique e nos alivie, e que nos faça esquecer que a tragédia tem 2 lados. A nossa tragédia é também a incapacidade total que temos demonstrado para combater o crime. O inimigo não é só o tráfico. O inimigo é também a desorganização policial, a falta de verbas, de armas, a falta de vontade política e de imaginação para lutar essa guerra suja. Porque é uma guerra. O crime no Rio e em São Paulo não se combate com batidas policiais, espasmos que cessam quando passa a crise do momento. Assim, nunca ganharemos. O crime tem as verbas do pó, das armas. O crime é rápido, tem a vantagem de não ter burocracia. E não adianta só subir morro. A solução começa pela vigilância das fronteiras. Passa por uma imensa estratégia policial e militar. O tamanho do problema exige uma imensa solução. Precisamos de um Estado maior contra o crime, que assuma que uma guerra já foi declarada e que tem de ser combatida. Cobrar justiça pela morte de Tim Lopes não é só a defesa da profissão de jornalista. É a defesa de uma instituição, a da liberdade de expressão, que só é atacada pelos que precisam de injustiça, de desigualdade e de corrupção para enriquecer. A seguir, a nova face do terror. Estados Unidos aborta um ataque com bomba radioativa. Hora da boia, né? Sabia que a Sabesp faz mais de 20 mil análises de laboratório por mês para garantir que a água chegue limpinha e saudável? E por falar em saudável, esse bife não tá nada bom. Por trás da Sabesp que você vê, está a Sabesp que você não vê. Evanguarda.com, mais moderno, mais interativo e mais completo. Sala de bate-papo, previsão do tempo, variedade de sites, dicas de programação e as notícias da região, do Brasil e do mundo. www.evanguarda.com, o seu portal regional. Aconselhei, tem onde você fez do açougue? Bom, como eu tava dizendo, o que eu falei tá falado. Mulher pra mim é que nem liquidação de saldão. É cama, mesa e banho. Bendinho, não esquece de lavar os pratos. Que dureza. Deu duro. Tome, Andréia. Troco, cachorrão. Desce.
Ah, eu tô fora. Zap, marreco. A louça é sua. Eu não vou lavar louça, não. Vai lavar sim. Não vou lavar, não. Vai sim. Dreia, desce macio e reanima. Não falei que era lavar o sapo? Terra nunca é demais, Júlia. Francisca é uma bela viúva que comanda os negócios e a família com mãos de ferro. Depois que papai morreu, lá se foram as nossas mesadas. Parece que a mamãe se esqueceu disso. Uma mulher ambiciosa que não conhece limites e é capaz de passar por cima de tudo para ampliar as fronteiras de suas terras. É agora que eu compro a fazenda daqueles italianos. Eu digo para a senhora e para os filhos que com esta fazenda não tem preço! Dia 17, estreia a nova novela das 8, de Benedito Rui Barbosa, Esperança. Voltamos a falar da concentração do Brasil em Ulsan, na Coreia do Sul. Durante quase 2000 anos, o confucionismo foi a doutrina oficial da China. Seguidores do filósofo chinês Confúcio espalharam-se pela Ásia e fincaram raízes principalmente no Japão e aqui na Coreia. Hoje, esse país anfitrião da Copa começa a abrir as portas para outras doutrinas e religiões. Mas a filosofia do equilíbrio e do respeito ainda determina a vida por aqui. Veja na reportagem de César Tralli. A cantoria dos pássaros rompe o silêncio na escola que já educou intelectuais, leigos, aristocratas da elite coreana durante muitos séculos. Hoje, vazia, Dodong Seowon, a 300 quilômetros de Seul, é patrimônio histórico. Nas salas de barro e madeira, lembranças de uma das mais importantes correntes filosóficas deste lado do mundo, o confucionismo. Não se trata de religião, é filosofia de vida que nasceu na China há 2.500 anos, predominante ainda na Coreia e homenageada nas notas de won, a moeda que é orgulho nacional. Os pilares da escola confucionista se baseiam na devoção aos pais e à família, na lealdade aos amigos, na defesa da justiça e da solidariedade. É filosofia que também enfatiza a disciplina, o respeito absoluto aos superiores. Influências marcantes na sociedade coreana. Influências que resistiram ao fechamento das dezenas de escolas confucionistas durante a ocupação japonesa, na primeira metade do século passado. O administrador de Dodong Seowon mostra uma das salas de aula, onde os alunos guardavam livros de filosofia chinesa e passavam até 12 horas por dia sentados no chão estudando. Nas paredes do prédio, regras rígidas e abrangentes que todos deveriam obedecer. Era proibido beber, fumar, comer carne bovina, acreditar em religião, ler livros que não fossem daqui, passar com mulher na frente da escola. Pois os tempos mudaram. 15 milhões de coreanos hoje são cristãos. A religião evangélica cresce a passos largos por aqui também. E também há força no budismo, com o encanto dos templos e seus 10 milhões de seguidores na Coreia. Diversidade religiosa que faz dos coreanos um povo aberto e caloroso, ao mesmo tempo sério no respeito aos valores, na dedicação ao trabalho, heranças da escola confucionista. Toda essa disciplina filosófica acabou gerando uma nação que preserva o passado, vivendo bem e de olhos abertos para o futuro. William. Depois dos aviões usados como mísseis e do Antraz, o pesadelo dos americanos tem agora outro nome: bomba suja. O governo dos Estados Unidos anunciou ter abortado mais um ataque terrorista ainda no estágio inicial de planejamento. Um cidadão americano convertido ao islamismo pretendia explodir uma bomba com material radioativo em plena capital, Washington. Abdullah Al-Muhajir, ou José Padilha, pode ser cidadão americano, nascido em Nova York e criado em Chicago, mas por enquanto, preso numa base naval na Carolina do Sul, ele está sendo tratado pelo governo dos Estados Unidos como um soldado inimigo. Al-Muhajir foi detido no dia 8 de maio, quando desembarcou em Chicago vindo do Paquistão. Os serviços americanos de espionagem dizem que ele foi treinado pela Al-Qaeda no Afeganistão e se especializou na preparação de bombas sujas. Essas bombas usam explosivos convencionais, dinamite ou TNT, por exemplo, só que carregam material radioativo, em geral roubado ou comprado no mercado negro. Quando a bomba é detonada, a contaminação multiplica o efeito do ataque. Segundo o governo americano, o alvo de Al-Muhajir era Washington.
Na explosão de uma bomba suja, o número de vítimas nem seria tão grande. Mas o pânico causado pela radiação, a paralisação da administração federal e o custo da descontaminação afetariam a capital americana muito mais do que o ataque contra o Pentágono no dia 11 de setembro. Segundo o Departamento de Justiça, o terrorista americano estava em missão de reconhecimento e foi escolhido pela Al-Qaeda pela facilidade que teria, pelo menos em tese, de se deslocar pelos Estados Unidos. O último mafioso com a reputação de poderoso chefão morreu nesta segunda-feira na cadeia em Nova York. Gravemente enfermo, John Gotti, chefe da família Gambino, não teve perdão judicial para morrer em casa. John Gotti, de 61 anos, estava preso há 10, condenado à prisão perpétua por assassinatos e extorsão. Sofria de câncer desde 98, mas apesar da doença e da idade, a justiça não aceitou os pedidos para que pudesse deixar a cadeia e morrer com a família. Gotti chegou à chefia da família Gambino em 85, depois de mandar matar o mafioso Paul Castellano em Nova York. A seguir, na marca do pênalti, só 2 gols podem salvar a França de um fiasco na Copa. Na boca do povo, noiva de Paul McCartney é acusada de dar o golpe do baú. Cabelos normais de manhã e oleosos no fim do dia? Acabe com isso. Com Elseve Citrus CR de L'Oréal Paris. Sua tecnologia inovadora cria uma película protetora que ajuda a bloquear as impurezas. Com Elseve Citrus CR de L'Oréal Paris, meus cabelos ficam mais limpos por mais tempo. Mesmo depois de um dia inteiro. Elseve Citrus CR de L'Oréal Paris, agora no Brasil. Porque você merece. A vida é como uma estrada, cheia de escolhas. E agora você pode escolher mais estilo. Você pode escolher mais desempenho. Você pode escolher mais controle. Você pode escolher mais espaço. A vida é cheia de escolhas. E agora as melhores são mais fáceis de reconhecer. Novo Ford Fiesta, sua próxima grande escolha. Maravilha, linda, linda. No meu estúdio ou lá fora nas minhas viagens, eu uso e prefiro filmes Fuji. E para você que quer um filme para qualquer ocasião, eu recomendo o Fuji Superia. Um filme completo. Ele é o único com a 4ª camada de cor. Uma exclusiva tecnologia Fuji que deixa as fotos com cores incrivelmente reais e muito mais bonitas. Eu não tenho dúvida. Para mim, o melhor é Fuji. Fuji Filme, a sua melhor escolha. Big Brother Brasil, tá todo mundo na maior adrenalina, porque amanhã é dia de decisão. Jefferson ou Cida, quem vai ser eliminado do programa? Sou um cara batalhador, não tenho uma vida tão fácil. Eu preciso ficar na casa. A escolha é sua. Quem você gostaria de ver fora do programa? Amanhã, depois de Caceta e Planeta, tem decisão no Big Brother Brasil. Voltamos a falar de Ulsan aqui na Coreia do Sul. E o Brasil respira aliviado, já que, assim como a Espanha, está classificado para as 8º de final. 5 países foram eliminados e 25 lutam pelos 14 lugares restantes. Os jogos desta terça-feira são decisivos. Daqui a pouco, a França enfrenta a Dinamarca. E para a campeã do mundo é um jogo de vida ou morte. Se não ganharem, os franceses podem dizer au revoir ao sonho de erguer a taça outra vez. A esperança está de volta com o retorno de Zidane. Ele ficou fora dos 2 primeiros jogos, mas hoje treinou aqui em Seul, mesmo debaixo de chuva, e está confirmado para o jogo de logo mais. Estará em disputa também a hegemonia francesa no futebol mundial. Depois de ganhar a Copa da França, eles ganharam o Campeonato Europeu de 2000, a Copa das Confederações de 2001 e atualmente os franceses são os primeiros colocados no ranking da FIFA.
Aqui em Yokohama, a segunda cidade mais importante do Japão, que fica pertinho da capital Tóquio, a 30 quilômetros. E esse é o estádio onde vai ser disputada a final da Copa. Um estádio com capacidade para 75 mil pessoas. Todas as seleções sonham estar aqui no dia 30 de junho. Nesta terça começa a definição das equipes que vão para as oitavas de final. 2 grupos serão definidos. No grupo A jogam França e Dinamarca, Uruguai e Senegal. Dinamarca e Senegal têm 4 pontos, França e Uruguai só 1. A França e o Uruguai precisam vencer os seus jogos com 2 gols de diferença. Assim, elas se classificam. Pelo que apresentaram até agora na Copa, situação difícil para 2 campeões do mundo. Pelo grupo E, jogam Irlanda e Arábia, Alemanha e Camarões. A Irlanda, se ganhar da Arábia bem, que é uma boa possibilidade, vai estar quase classificada. Ela vai a 5 pontos e precisa construir um bom saldo de gols. Hoje ela não tem nenhum. Porque no outro jogo, o jogo que nós vamos acompanhar em Shizuoka, indo aqui de Yokohama para Shizuoka, Alemanha e Camarões vão se comer. Um vai tirar o outro, provavelmente. A Alemanha tem 4 pontos e 8 gols de saldo. Camarões tem 4 pontos e 1 gol de saldo. Para Camarões, a vitória é fundamental. Para a Alemanha, um empate pode ser suficiente. A rodada desta terça-feira será a primeira de 4 dias seguidos de decisões com 4 jogos cada um. E como você viu aí com o Kleber, as últimas partidas entre as seleções do mesmo grupo estão marcadas para a mesma hora. Isso é para evitar que resultados possam ser manipulados nos bastidores da competição. Eu também torço pelo Brasil. Você, todo mundo também torce pelo Brasil. É a pátria de chuteiras, né? Está na hora. A indústria de chuteiras, o comércio de chuteiras, a música de chuteiras, o teatro de chuteiras, todo mundo de chuteiras torcendo pelo Brasil. Eu gosto do futebol e gosto mais ainda da seleção. Porque eu tenho meu time na Bahia, tenho meu time no Rio, tenho meu time em São Paulo, tenho meu time em Minas, em Porto Alegre, gosto de todos eles, mas a seleção é sempre mais. Alô, torcida brasileira, aquele abraço. Pela vida de todo Beatle acaba passando uma Yoko Ono, a que toma conta dele em todos os sentidos. Paul McCartney, que detestava a mulher de John Lennon, acaba de encontrar a dele. Na véspera do casamento, Beth Lima rasga o véu de Heather Mills, a noiva explosiva. All You Need Is Love, diz a música dos Beatles. Mas na véspera do casamento com Sir Paul McCartney, o caminho de Heather Mills parece tão cheio de pólvora como o das minas terrestres que ela tanto combate. De acordo com os jornais ingleses, Heather Mills é detestada pelos filhos do ex-Beatle. Eles acham que a loura de 33 anos está dando o golpe do baú. Heather Mills responde que se quisesse apenas grana, teria escolhido um noivo mais rico. De acordo com o Sunday Times, a fortuna de Paul McCartney está avaliada em torno de $1 bilhão. O clima entre os filhos e a noiva do músico é tão pesado que a estilista Stella McCartney se recusou a fazer o vestido da futura madrasta. No mês passado, o noivado de Paul e Heather quase acabou. O casal teve uma briga no hotel de Miami e McCartney jogou o anel da noiva pela janela. Gênio de cão e pernas longas, Heather Mills era modelo antes de ser atingida por uma motocicleta em Londres. No acidente, ela perdeu uma perna. Heather conheceu Paul numa cerimônia que era homenageada pelo seu trabalho com inválidos. Quando entrei no elevador, senti alguém me olhando por trás, conta Heather. Virei e era Paul. Você está paquerando meu bumbum? Perguntei. Com essa tirada, o ex-Beatle foi fisgado e, apesar de achar que um segundo casamento é muito difícil para a família, ele está disposto a dizer sim no Castelo Leslie, na Irlanda. Ninguém sabe se os filhos de Paul estarão entre os 300 convidados. Para não dar azar, Paul e Heather vão dormir separados esta noite, véspera do casamento. Nesta terça-feira, depois da cerimônia, será servido um jantar vegetariano aos convidados. A seguir, corrida ao Planalto. 3 candidatos à presidência têm os nomes confirmados pelos partidos. Daqui a pouquinho, no programa do Jô, eu converso com o humorista, publicitário e jornalista Sérgio Arapuã de Andrade. Arapuã!
Também com o pessoal da Banda Zero. E com o viajante aventureiro marroquino Mohamed El Madi Anassif. É daqui a pouquinho no programa do João. Um beijo do Gordo. Xícara da Carol. Xícara do Paulo e do Renato. Xícara da Malu. Não importa a forma. O que importa é o conteúdo. Café Melita. Mantém todo o aroma e o sabor do café torrado e moído na hora. Por isso, Melita é o café da Malu, do Paulo e do Renato, da Carol. Melita, tudo por um bom café. Olha, o Honda Civic é um carro completo. Seguro, confortável, tem tecnologia de ponta, tudo nele é de série. Motor de alumínio de 16 válvulas, um espaço interno que cabe toda a família e um porta-malas animal. Se ele não aprovar, a gente não leva. Honda Civic, além de muito espaçoso, é lindo. The Play, Love TV Studios.